Vamos lá para Brasília agora. Deputados do PSOL e da Rede acionaram a Procuradoria-Geral da República para pedir a investigação do senador Flávio Bolsonaro. A representação questiona a atuação do pré-candidato à presidência junto ao governo dos Estados Unidos para classificar facções como organizações terroristas. Janaína Camelo vem direto de Brasília com os detalhes para a gente. Janaína, bom dia para você, bem-vinda. Muito bom dia para você também, Paula. Bom dia para todo mundo que está assistindo agora aqui no Jornal da Manhã. Pois é, uma representação do PSOL e da Rede Sustentabilidade dizendo o seguinte, que Flávio Bolsonaro atentou contra a soberania nacional, interferiu indevidamente nas relações internacionais com outros países, porque, segundo ali a representação, isso compete apenas ao presidente da República, que diz a Constituição Federal. E aí cita ali todos os dias que Flávio Bolsonaro, na semana passada, entre os dias 26 e 29, nos últimos dias 26 e 29, Flávio Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, e aí cita ali todos os encontros que ele teve, por exemplo, especialmente com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e logo depois, então, com o presidente Donald Trump. E aí diz que Flávio Bolsonaro tem articulado com a Casa Branca indevidamente, que tem feito indevidamente uma interferência estrangeira, e isso permitiu que os Estados Unidos também pudessem interferir, então, nas relações, nos negócios tratados internamente aqui no Brasil. E a representação diz também que, por consequência, isso além de permitir que os Estados Unidos classificando facções criminosas, o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, isso além de permitir ações dos Estados Unidos aqui no Brasil, também impacta a economia. Só lembrando, Paula, que já tem uma outra representação que está sendo analisada lá no Supremo contra Flávio Bolsonaro para que ele seja incluído no mesmo processo que responde Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, por ter tentado interferir no julgamento de Jair Bolsonaro no ano passado. E é uma representação que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que o ministro já pediu ali manifestação da Procuradoria-Geral da República. PGR tem até amanhã para se manifestar, se inclui Flávio Bolsonaro e também Jair Bolsonaro nesse mesmo processo, porque nessa representação específica que já está andando ali no Supremo, inclusive do Lindbergh Farias, deputado federal pelo PT, ele diz que Eduardo Bolsonaro teria sido financiado lá nos Estados Unidos, a atuação dele junto à Casa Branca, que levou a sanções a autoridades brasileiras, sanções econômicas também aqui ao Brasil, poderia ter sido financiado com dinheiro, por exemplo, de Daniel Vorcaro ao filme, para a produção do filme Dark Horse. Então essa é uma segunda representação que então vai chegar no STF, provavelmente vai ser analisado também pelo ministro Alexandre de Moraes. Sobre essa representação específica do PSOL e Rede Sustentabilidade, Flávio Bolsonaro foi às redes sociais, fez críticas, disse que é um projeto da esquerda contra a atuação dele para tentar ser presidente da República. Quem se manifestou também foi o líder do PL lá no Senado, o senador Rogério Marinho, e a gente tem uma postagem que o senador fez nas redes sociais para mostrar aí na tela, em que o senador diz o seguinte, que não significa um ataque à soberania brasileira. Ele escreve exatamente assim, que a representação do PSOL e da Rede contra o senador Flávio Bolsonaro é uma demonstração de que a esquerda brasileira tenta usar o judiciário como extensão do seu próprio projeto político, que se o crime que nos acusam é o de buscar apoio de nações amigas para asfixiar as finanças das facções e unir forças para proteger a população do terror e da violência, assumimos essa culpa com convicção. E ele diz também, Rogério Marinho, que a soberania nacional serve para garantir a segurança do cidadão do bem e não para servir de escudo a quem aterroriza o povo. Que é o mesmo discurso que tem sido feito por Flávio Bolsonaro, em resposta a ataques, por exemplo, do presidente Lula, críticas por parte do presidente Lula a essa decisão tomada pelos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro diz que o presidente Lula diz que isso é um ataque à soberania brasileira. Já Flávio Bolsonaro diz que, na verdade, quem merece soberania são as pessoas que vivem em comunidades que são controladas por facções criminosas. Então, mais uma representação aí política, de partidos de esquerda contra Flávio Bolsonaro, para que ele seja denunciado e processado com relação à atuação junto aos Estados Unidos. Viu, Paulo? Com você.
Obrigada, Janaína, pelas suas informações. Deixa eu chamar o Nelson Kobayashi. Nelson, é o que a gente tem conversado nessa edição do Jornal da Manhã inteira, né? Será que a esquerda tem feito um certo alarde com essa classificação do PCC, crime organizado, com facções ali, com organizações terroristas? Será que a esquerda não poderia olhar de uma maneira diferente, que se somar a essa atitude aí de Flávio Bolsonaro, as coisas poderiam ficar melhor aqui no Brasil? Ou essa atitude de Flávio Bolsonaro fere legitimamente a democracia brasileira, a soberania brasileira? E agora, essa questão, né? Será que Flávio Bolsonaro pode ser processado por causa disso? Duas questões aqui, Paula, a gente precisa dividir. Inicialmente, esse pedido para que Flávio Bolsonaro seja investigado por atentar contra a soberania, por ter ido aos Estados Unidos, se encontrado com Donald Trump, e na sequência os Estados Unidos classificarem Comando Vermelho e PCC como facções terroristas, esse pedido, no meu ponto de vista, não merece prosperar, não merece ir adiante. Por quê? Porque os Estados Unidos também sofrem com as atuações do Comando Vermelho e do PCC. São multinacionais brasileiras, né? Então isso interfere também no território, na economia e na segurança dos Estados Unidos, e os Estados Unidos podem fazer isso com quaisquer entidades terroristas ou não, faccionadas que são, para proteger os seus interesses próprios. Então, os Estados Unidos podem fazer isso. Isso abre margem, aí sim, para um ataque à soberania posteriormente, que seria, por exemplo, se os Estados Unidos invadissem o Rio de Janeiro para ir numa favela prender um faccionado. Aí seria um atentado à soberania. Mas só pelo fato deles classificarem, do meu ponto de vista, não é atentado à soberania. Só que o PT vai se utilizar disso. Uma outra questão é se o dinheiro do Dark Horse, que foi intermediado e capitaneado pelo Flávio Bolsonaro, serviu a financiar o Eduardo Bolsonaro para a finalidade da aplicação da taxação americana no ano passado e da aplicação da Lei Magnitsky. Se o Flávio Bolsonaro participou como arranjador do financiamento, talvez aí sim ele possa entrar no inquérito da coação no curso do processo contra as autoridades do Supremo Tribunal Federal. Este é um fato que pode preocupar o Flávio Bolsonaro. No meu ponto de vista, teria mais relevância jurídica do que o simples fato da visita dele ao Donald Trump. Então, Flávio Bolsonaro agora vai enfrentar uma manifestação da PGR, não se sabe para qual sentido, imagino eu que vai ser no sentido de incluí-lo sim nessas investigações, e neste ponto em específico ele tem mais o que temer do ponto de vista jurídico do que propriamente do seu encontro com Donald Trump. Agora sim, né, Nelson, a gente precisa também pensar que a campanha tem mais desafios, porque as informações todas relacionadas à produção do filme e também a Daniel Vorcaro ainda não pararam de sair, né? Tem coisa pela frente. Inclusive tem a delação de Daniel Vorcaro que pode trazer novos fatos. Exatamente. Isso aí precisa ser muito mais bem explicado. Não só de onde veio, porque só o fato de ter vindo do Banco Master e, portanto, de dinheiro objeto de fraude, isso já contamina moralmente a campanha do Flávio Bolsonaro. Não à toa que ele está mirando para outros assuntos, como combate a facções criminosas, né? Porque ele interessa sair desse assunto do Banco Master, mas precisa ser explicado para onde foi o dinheiro. Esse dinheiro foi todo para a produção do filme? Esse dinheiro não ficou nenhuma parcela desses milhões no meio do caminho? Porque se esse dinheiro foi todo para a produção do filme, vai ser um grande filme. A gente fez algumas comparações recentemente em relação a filmes muito premiados que não atingiram esse orçamento de 134 milhões de reais. Então, o Flávio Bolsonaro, a produtora do filme, o próprio Mário Frias, o próprio Eduardo Bolsonaro, que participa da produção de alguma maneira ou intermedia essa produção, eles vão precisar comprovar a destinação desse dinheiro. Se esse dinheiro não ficou no meio do caminho para financiar a campanha em Caixa 2, se esse dinheiro não ficou no meio do caminho para financiar a própria estadia do Eduardo Bolsonaro ou o sustento dele lá em território americano, está muito fácil para eles comprovarem de que não foi para essas finalidades. Mas eles vão precisar comprovar. E não adianta se ancorar no fato do dinheiro ser privado, porque é dinheiro privado, mas é dinheiro sujo, é dinheiro objeto de crime.